Graça e paz na sua vida. Seja muito bem-vindo à Casa de Adoração. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo da aula 2, no módulo 1, onde falamos no último vídeo sobre os falsos mestres, vida inconstante. Vamos agora prosseguir com o estudo e espero que você esteja aí do outro lado com a sua Bíblia aberta e a sua mente também. Graça e paz, vem conosco nesse estudo, falsos mestres e uma vida inconstante. Vem conosco, amém? Então, a igreja de Gálatas estava deixando-se influenciar pelos judaizantes, né? As pessoas que tinham ali aquele convívio, né, com judeus. Alguns realmente eram judeus mesmo, daquela cidade, e alguns deles eram simpatizantes do judaísmo. Alguns praticavam realmente, tinha também uma mistura muito forte do que seria então as religiões de mistério, nós já falamos dela várias vezes, e isso fazia com que a igreja misturasse. A igreja estava se esquecendo da graça de Deus e dando ouvidos a um outro evangelho, a um pseudo-evangelho, né? Então, isso era tudo misturado com a lei, com a graça, com as religiões de mistério, e eles falavam sobre a circuncisão, eles falavam sobre todo o cumprimento do Shabá e também das leis de Moisés, né? Depois eles estavam misturando a graça com as obras e a lei, fazendo uma mistura, estavam sendo infiéis com a verdade de Cristo, ou seja, estavam já começando a se permitir, né, voltar às tradições, voltar ali a toda aquela questão do faz ou não faz, pode ou não pode, e o evangelho da graça de Deus estava sendo meio que deturbado. Então, Paulo, ele escreve, que nós já lemos no vídeo anterior, né, passamos ali pelo Gálatas capítulo 1, versículo 6. Então, eu vou ler mais uma vez o texto de Gálatas capítulo 1, versículo 6, como foi lido na última aula, só que dessa vez eu vou me utilizar da tradução Nova Linguagem nos dias de hoje, tá bem? Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Nós já falamos aqui a respeito dessa questão do outro evangelho que tecnicamente não existe. Falamos a respeito da mistura, né? Infelizmente, não somente lá nos Gálatas há quase 2000 anos atrás, mas ainda hoje existe muita mistura. E falamos a respeito desse tal outro evangelho, que seria, na verdade, uma mistura, né? Eles aceitavam Cristo como Messias, eles até aceitavam a ideia, né, do retorno do Messias para os judeus, mas eles exigiam que fosse cumprida a Torá, que exigia que fosse cumprida o ritual da circuncisão e de guarda das festas de Lua Nova e as festas de Pentecostes, e a respeito do outro evangelho, onde Paulo dizia que eles estavam caindo da graça, eles estavam se esquecendo da graça de Deus, esquecendo do evangelho pregado por Paulo, e estava se ligando novamente às práticas legalistas da Torá. E tudo isso acontece por causa da influência que eles estavam tendo desses tais judaizantes, né, desses tais judeus que estavam forçando de novo o pessoal a retornar para a religião judaica, né? E nós temos aqui um confronto de ideias. Quando você lê o livro de Atos, que fala a respeito das viagens de Paulo, né, ele cita uma viagem que ele fez e uma conversa muito forte que aconteceu quando ele estava então chegando ali no que seria Mileto, naquela altura, né? Mileto, que hoje seria a península da Anatólia, uma parte da Turquia, né, na cidade atual. E esse texto que nós vamos recorrer agora está em Atos capítulo 20, versículo 24. É muito importante que você pegue todo o contexto para que você consiga entender a história e você consiga entender o diálogo que aconteceu ali. Assim que Paulo chega, então, em Mileto, ele manda chamar todos os anciãos, né, os presbíteros, os pastores que tinham ali naquela localidade, e começa a conversar com eles e contar para eles o que estava acontecendo. Paulo tinha uma direção do Espírito de Deus para poder regressar para Jerusalém, onde ele seria então, né, preso novamente, levado para Roma,
para poder sofrer o seu martírio. E esse texto que nós vamos utilizar, ele está no meio desse diálogo. Tudo isso para poder demonstrar para você a importância da vida de Paulo e como que ele enxergava essa missão do Evangelho da Graça. Porque uma coisa que nós percebemos muito é o diálogo, né, entre as pessoas que têm esse martírio, que entrega a sua vida por uma verdade, é a certeza que o Evangelho da Graça de Deus, ele é a verdade. Porque, como já foi dito várias vezes por teólogos, ninguém morreria por uma mentira. Exato. Ninguém daria a sua vida por uma mentira. E Paulo fala assim, então, Atos, abre lá comigo, capítulo 20, versículo 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Você percebe então a urgência que tinha Paulo em ele se deslocar numa viagem. Nós sabemos que as viagens daquela época não eram uma viagem como é hoje, com conforto, com rapidez, com uma localidade certa para chegar e para sair. O meio de transporte? O meio de transporte era dos mais caóticos, era uma coisa pouco segura. Mesmo assim, Paulo foi com esse ponto em mente. Os melhores transportes eram os animais, né? Alguns, quando poderiam fazer a volta por terra, mas e quando você tinha que atravessar o mar, né? Nessa questão aqui, ele provavelmente teve que fazer ali uma volta muito grande por terra, ou ele teve que pegar, então, um navio para poder chegar mais rapidamente. O que nós queremos dizer aqui é que Paulo, ele deu a sua vida, ele deu o seu tempo de vida, a sua experiência em prol da pregação do Evangelho. Porque quando ele chega ao ponto de não considerar a própria vida como sendo um lucro, como sendo uma coisa preciosa, mas que sim seria feito a pregação do Evangelho como sendo o foco de vida de Paulo, você percebe o valor que ele dá para a pregação do Evangelho. E principalmente nessa carta que fala aos Gálatas, o valor que ele dá à verdadeira pregação e exposição do Evangelho. É uma coisa que, infelizmente, hoje em dia nós temos perdido e é uma coisa que nós precisamos retornar, a ter essa sede pelo verdadeiro Evangelho, a ter essa necessidade de você estudar e de você pregar realmente o que diz as Escrituras. O povo de Gálatas, eles começaram a descair da graça. Sim. Eles começaram a perder o foco daquilo que Paulo ensinou. Paulo se dedica a expor a graça. Realmente a palavra, as boas notícias do reino, expõe esta palavra, as pessoas aderem a essa palavra, mas começa a decair. E olhamos para o século XXI também, as pessoas caindo do Evangelho, desvirtuando o Evangelho, realmente do foco do Evangelho. Quantas instituições e igrejas perdem esse foco? É verdade. Perde realmente o foco do verdadeiro Evangelho, dessa comunhão, desse amor, ser fraternal. O verdadeiro objetivo é céu. O objetivo é o céu, não uma riqueza. Eles propõem hoje uma riqueza fácil, entrar numa instituição. Nós estamos falando de instituição, é a igreja, né? Sabe como é a igreja? É uma riqueza, é uma facilidade. Venha que você vai aderir a este ministério e vai ficar rico. Venha que você vai aderir a esse ministério e você vai começar a prosperar, vai começar a desenvolver mentalmente, psicologicamente, e você vai começar a ter monetário. Venha para esse ministério que você vai ter uma vida fácil, um casamento feliz. Mas se nós colocarmos Jesus no centro, se colocar Jesus no centro, realmente no centro das nossas vidas, este é o verdadeiro objetivo. Este é o ponto ideal de que Paulo prega, que é a graça. É um favor imerecido que ele nos oferece. A gente não temos este privilégio, nós não temos, não merecemos, né? Não merecemos. É verdade. Não merecemos, mas por amor a nós, Jesus nos entrega e vai diretamente ao Gólgota, vai diretamente à cruz para nos dar a vida eterna. Quando nós entramos de cabeça mesmo, definitivamente, a entender o que é o Evangelho, você começa a perceber
quão fraca tem sido as nossas pregações. Você começa a perceber quão superficial são os estudos que nós fazemos, porque estamos focados na coisa errada, né? E nós precisamos retornar ao verdadeiro evangelho. É uma coisa que eu falo por experiência própria, que nós precisamos pregar aquilo que está na palavra de Deus, utilizando a palavra de Deus como foco e sem colocar nenhum tipo de costume, nenhum tipo de tradição, sabe? Nenhum tipo de doutrinação que seja alheia à Escritura Sagrada. Eu quero que você foque comigo num texto, um versículo bem pequeno, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18. Depois você leia todo o contexto do capítulo 5 para você entender até onde nós queremos chegar com esse pensamento. O versículo 18 diz assim: tudo isto é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Falando de um modo geral, de uma forma muito simples de entender, esse é o foco principal do Evangelho. É uma pessoa que conseguiu ser aceita, conseguiu ser justificada, perdoada, e ela agora vai demonstrar a outras pessoas, assim como ele, pessoas pecadoras, que precisam de Cristo, precisam da salvação, porque, como você viu aqui no texto, foi o próprio Deus que nos procurou. Foi o próprio Deus que nos fez de volta amigos dele, porque nós estávamos completamente separados. Nós éramos os transgressores, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o próprio Deus, nesse plano maravilhoso de salvação, ele faz com que nós deixamos de ser, então, inimigos de Deus, e pelo sacrifício de Cristo, nós passamos agora a ser amigos de Deus. E essa palavra, essa coisa vai ficar só para mim? Eu agora tenho que espalhar essa notícia, fazer com que outras pessoas consigam vir até Cristo e que outras pessoas também deixem de ser inimigas de Deus e passem agora a ser amigas de Deus pelo sacrifício de Cristo. Mas olhando aí quando essas pessoas chegam a Cristo, aceitam a Cristo, né? Que é o aceitar, nós falamos aceitar a Cristo, né? E aqui prova que Cristo nos aceitou primeiro, nos recebeu primeiro, né? Isso constrange, mas a instituição fala que nós temos que aceitar a Cristo. Mas se olharmos hoje a porcentagem daqueles que realmente, nós olhamos o livro de Gálatas e olhamos que eles, e podemos até criticar como eles descaíram dessa graça, saber que o favor de Deus, a redenção, a justificação de Deus é completa, e olhamos para este texto agora e até podemos criticar os Gálatas, aquelas pessoas que receberam a graça de Deus, mas muitas vezes ao entrar numa instituição, numa igreja, se olhar a porcentagem hoje, vamos falar por alto, 10% realmente chegou por amor a Cristo, porque o restante chegou por ser aceito socialmente por alguém, porque ele não é aceito na sociedade, mas ali ele se aderiu a uma sociedade, ele se sentiu bem ali na sociedade, ele foi aceito, as pessoas abraçaram, então ele sentiu-se bem na igreja, então ele sentiu-se bem. Outros vêm à procura do milagre, o meu filho, a minha mãe, a minha vida, eu estou doente, e se achega à instituição e o pregador ele começa a pregar, ele começa a falar sobre fé, e a sua fé pode curar, te libertar, e então a pessoa se agarra só no milagre. Sim. E outros se chegam porque, se você fizer um desafio com Deus, você começa a prosperar. Deus dá 100, 10, 20, 30 vezes mais daquilo que você oferta. Aí começa a barganhar com Deus. Então há muito pouca gente realmente chegando nesse evangelho com amor. Fala assim, não, eu estou aqui porque eu entendi, eu compreendi que foi realmente Jesus nos ligou a Deus. Jesus fez uma ligação. A minha inimizade, a minha transgressão,
a minha transgressão, eu não merecia, eu sou um pecador, mas através de Jesus eu me acheguei a Deus, eu me encostei a Deus, eu tenho amizade com Deus, eu posso ser chamado filhos de Deus, né? Abba, Pai, sou filhinho de Deus, e poucos, realmente são poucos, que se entende o verdadeira graça. E Gálatas também estava ali, não entendia realmente. Será que eu volto para o judaísmo? Será que eu tenho que cumprir as leis? Será que eu tenho que fazer o sabat? Será que eu tenho que ir na festa dos tabernáculos? Festa da colheita? Mas Jesus, Ele fez o último sacrifício. Mas será que eu tenho que sacrificar? Será que eu tenho que matar o meu cordeiro, levar a minha pombinha? Será que eu tenho que levar para o sacerdote? Eu tenho que pedir perdão aos meus pecados. Mas Jesus, em João fala, em João capítulo 1, verso 29, como João viu, eis o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Jesus, é Jesus. Este é o Cordeiro sem mancha e sem mácula. Esse que nos fez ligar a Deus, a nossa inimizade. Todos os pecados estão cravados na cruz do Calvário. Isto é graça, é amor, um favor imerecido, né? E é uma coisa que nós temos visto muitas vezes. É bem chocante isso. As pessoas se dizem cristãs, algumas até vão além, sou evangélico, eu sou da igreja tal, eu sou crente, mas eles não sabem o fundamento da fé, eles não sabem o porquê que eles estão ali, qual que é a lógica da fé deles, né? Como eles ganharam aquele direito, eles não sabem. Mas eles sabem que tem que ir na igreja todo domingo, eles sabem que tem que fazer um pagamento tal, eles sabem que tem que fazer aqui isso, fazer aquilo. É uma rotina, né? E é o costume de ir, né, à igreja. E quando você estuda a carta aos Gálatas, você percebe que eles, lentamente, eles estavam aderindo novamente aos ritos, porque, imagina comigo, você foi nascido e criado numa religião. A religião apontava para o Messias, ela apontava para um rei que viria e faria tudo aquilo que está na profecia, né? E eles interpretaram então de uma forma militar, uma forma governante, e não na revolução espiritual que Cristo veio fazer. E quando eles conseguem então identificar Cristo como o Messias, o Espírito de Deus vem sobre eles são mergulhados nessa verdade, é o que é chamado o batismo com o Espírito Santo, né? Eles são mergulhados no Espírito de Deus a ponto de eles entenderem o juízo, a justiça e o pecado. Eles são então salvos, mas sempre tem alguém ali, olha, você precisa fazer isso. Você já pagou o seu carnê? Você já foi lá sacrificar o seu Isaac? Você já foi lá hoje fazer a campanha das 7 semanas? Você já... Entende? Você já fez uma quebra de maldição? Isso tudo vem naquela gota a gota em cima da pedra que vai acabar fazendo um buraco. Veja comigo, Atos capítulo 15 é uma reunião que aconteceu entre os principais líderes da igreja em Jerusalém para poder saber de Paulo, Barnabé e dos seus companheiros como estava indo o processo de conversão dos não-judeus à fé, que até então era uma seita, a seita do caminho, né? Como eles falavam. E quando Paulo, então, e os seus companheiros começaram a falar para eles como estava acontecendo toda aquela conversão, como estava crescendo o número de aderentes à fé, começou, então, essa questão. Eles fazem ou não fazem? Eles têm ou eles não têm? O que eles precisam fazer para ser salvos? A graça de Deus é suficiente ou tem que ter um rito judaico? Acompanhe comigo então. Atos, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 5. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordavam e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé, mais alguns irmãos, fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia, da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus.
E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, que lhes contaram tudo o que Deus havia feito por intermédio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm que ser circuncidados e têm que obedecer à lei de Moisés. Então você percebe que existe aí uma forçação de barra do processo legislativo em que vivia os fariseus. Os fariseus, eles eram aqueles que dominavam a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros de Moisés, e também eles tinham na sua mão o domínio da Torá oral, que nós falamos aqui nos últimos vídeos, que é a tradição dos judeus, que era a explicação dos versículos da Torá, versículo por versículo. Os fariseus, então, eles questionaram: não, mas os novos convertidos em Cristo, eles têm que fazer a circuncisão e têm que observar todo o rito judaico para que seja salvo. Então eles fizeram ali uma não pequena discussão. Teve um grande concílio, uma grande conversa. O Espírito de Deus iluminou aqueles homens e fez com que eles entendessem que a conversão em Cristo, o batismo no Espírito de Deus, a aceitação de Cristo como Messias e o entendimento de que o Espírito de Deus dá sobre o juízo, a justiça e o pecado, era o suficiente para que eles conseguissem então a graça, a fé, que como Efésios capítulo 2 fala, pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e não por meio de uma coletânea de leis e mandamentos que era a lei de Moisés. Mais ou menos lá pelo versículo 22 ou 23, do mesmo capítulo de Atos, você vai ver que o então líder da igreja, que era o apóstolo Tiago, mais possivelmente seria o Tiago, irmão do Messias, não o Tiago, um dos apóstolos, Ele também foi chamado de apóstolo depois. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta, chama ele de apóstolo. Ele era o líder da igreja de Jerusalém naquele momento. E ele faz uma carta de próprio punho, para que seja copiada e seja mandada para as igrejas dos não-judeus, dizendo que foi, então, decidido que os não-judeus não precisariam passar por toda essa competência dos 603 mandamentos e que eles deveriam principalmente se abster das relações sexuais imorais, que eles deveriam se abster do consumo da comida, dos sangues oferecidos aos ídolos e que eles não poderiam se prostrar às idolatrias. Foram os 3 pontos de fé que foram colocados ali pelos apóstolos, mais ou menos Atos capítulo 15, versículo 23, 27, agora eu não estou bem lembrado disso. E foi decidido então que esses homens com a carta deveriam ser acreditados, e não aqueles outros homens que foram para a Judéia, no caso foi aqui também na igreja dos Gálatas, passou pela igreja da Fenícia, passou pela igreja dos Coríntios, com certeza, passou por todas aquelas igrejas ali que os apóstolos tinham conseguido erguer, dizendo que eles tinham necessidade de observância das leis da Torá. E com esse documento na mão, os não-judeus então se sentiram mais livres. Uma frase bem interessante que o apóstolo Tiago fala é o seguinte: nós decidimos não colocar sobre vocês nenhum outro peso além, no caso, da palavra do Evangelho, e tirando fora, então, esse peso, essa força que tinha a lei de Moisés, que não deveria ser colocada sobre os não-judeus. Por quê? O que aparenta ser feito aqui, que os fariseus gostariam, era de fazer prosélitos, fazer convertidos ao judaísmo, mas o que é chamado hoje de judaísmo messiânico, Não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguma sinagoga dos judeus messiânicos. Eu frequentei alguns meses uma sinagoga lá onde eu morava no Brasil, que eles são messiânicos, eles acreditam e aceitam Jesus, o Yeshua, como o Messias deles, mas eles vivem uma vida completamente de devoção à Torá. Fazem os estudos nos sábados. Esses são Gálatas. Basicamente é o que estava acontecendo nos Gálatas. Eles aceitam o Messias como Jesus, como sendo o Messias mandado por Deus, mas eles vivem a Torá, eles estudam a Torá, eles fazem a menção dos profetas e eles colocam junto
o que é chamado a Brit Hadashah, que é a nova aliança, ou seja, o Novo Testamento de Jesus, né? Mas e a igreja hoje? Será que ela está totalmente no cristianismo? Será que ela está totalmente na graça de Cristo? Totalmente na redenção, na justificação por Cristo? É falada. Mas será que realmente a igreja vive no cristianismo, no caminho de Cristo? Isto é um ponto de interrogação. Isto gera muita dúvida, porque muitos voltam ainda a usar muitos termos, muitas coisas da lei dentro da igreja de Jesus. Nós estamos após a cruz. Nós estamos já na igreja, a noiva de Cristo. Nós não estamos no judaísmo. Nós somos os gentios. Fomos alcançados por apóstolo Paulo, pregou os nossos irmãos e muitos foram sacrificados nas arenas, né? Muitos morreram, foram os mártires, né? Morreram para esse evangelho chegar a nós. E mesmo assim nós estamos voltando como os Gálatas, misturando as leis 613, muitos só falam em 10, né? Para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil são os 10. Eu tenho que cumprir isto, tenho que cumprir aquilo. Tem que comprar a arquinha da aliança para poder colocar lá na sua estante. Exato. E não só comprar, um candelabro, talvez. Ou também fazer um voto, né? A igreja, ela entrega isto a um cristão, a um dito cristão, ele faz um voto, olha, leva essa arquinha para casa, né? Ali está a presença de Deus, leva para casa para ela ser abençoada. Mas tem também fazer um voto de 7 semanas, mas tem que trazer o sacrifício. Você tem que sacrificar, né? Então é isto, realmente nós estamos descaindo da graça. Outra coisa que chama muita atenção na atualidade é a tal quebra de maldição. Eu não consigo entender qual maldição pode ter uma pessoa que está em Cristo Jesus. Qual que seja a dívida que essa pessoa tem. Porque se você é agora filho de Deus, né, adotado pela graça, se você foi salvo por Cristo, como diz aqui no capítulo em Coríntios, que agora eu esqueci, que fala, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Aí você vai para Romanos, diz lá, não existe nenhuma condenação para quem está no corpo de Cristo. Romanos 1, né? Depois você vai a Colossenses e fala que toda a lista de débito foi cravada na cruz no sacrifício de Jesus. E você ainda acredita que tem que fazer libertação. Você vai se libertar de quê? É um processo que você vai fazer para poder limpar a sua mente de talvez uma culpa que Cristo já te perdoou. É talvez uma coisa que você vai fazer, um conhecimento, uma sensação, um arrepio que você precisa ter para chamar de presença de Deus. E o Evangelho está dizendo aqui que não há condenação para quem está em Cristo. O Evangelho está dizendo aqui que todas as nossas dívidas foram perdoadas e que agora nós somos amigos de Deus por causa de Cristo. Então, não podemos simplesmente pegar a carta de Gálatas e olhar e falar assim, esses Gálatas, olha, o que eles estão fazendo? Nós fazemos o mesmo. Praticamos as mesmas coisas. Nós fazemos a mesma coisa. Se eu pego o meu carro aqui, vou sair, chego ali na frente, furo o pneu. Isso é um pecado. Deus está me cobrando alguma coisa. Ou Deus está irado comigo. Você acha que Deus ele não tem a onisciência de saber que você vai pecar amanhã? E você, porventura, não acha que o sacrifício de Cristo não é altamente suficiente para já ter perdoado você? Que maldição é essa que você tem que quebrar? E você está ouvindo este vídeo, vendo e ouvindo este vídeo, e pode fazer uma crítica que nós estamos pregando aqui o Evangelho fácil. É só abrir a Bíblia e ler, tá aqui os textos. É fácil, então a minha vida é fácil, então eu não tenho... Mas Jesus abre a palavra do Senhor. Eu peço que você abre, começa a entender esta palavra, a compreender isto. Não dá ouvidos àqueles que falam que você já está em Cristo. Você está cravado
a minha transgressão, a sua transgressão, a nossa transgressão está cravado na cruz de Cristo. Romanos foi dito aqui, Romanos 8 diz que não há nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. É tão simples, mas nós complicamos. Por quê? Porque nós damos ouvido a falsos, a outro evangelho, a outra visão, a outro dogma. Começa a abrir a palavra do Senhor, começa a ser orientado pelo o Espírito Santo. Ele nos ajuda a compreender isto. Mas talvez alguém vai falar assim: você precisa ter um professor do lado para ensinar. Você precisa ter um mestre do seu lado para ensinar. O próprio Espírito Santo vai começar a abrir nossa mente, vai começar a clarear a nossa mente. Porque se um professor é capaz de entender isto, né? Está aqui ao lado um professor, ele está trazendo uma clareza para nós aqui. Você também pode abrir e pedir ao Espírito Santo. Deus não está falando para você a pregar ou começar a ensinar, porque isso é um dom, né? É um dom de ensinar, trazer a abertura de um texto, explanar um texto. Isto são para os professores, mas o entendimento, ele começa a abrir, ele começa a abrir os nossos olhos para que possamos estar realmente no verdadeiro Evangelho e deixar os falsos mestres. E nós vivemos uma vida inconstante, altos e baixos, sobe e desce, altos e baixos. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu estou bem, hoje talvez eu perdi minha salvação. Essa dúvida que coloca na cabeça de um crente, irmãos, né? Será que eu estou salvo hoje porque hoje eu, porventura, discuti num trânsito, me exaltei, sou um Pedro agora, desembainhei minha espada e falei no trânsito alto, mas eu sou um crente, agora eu perdi minha salvação. Tem crente inconstante, perdendo o controle de saber que realmente está salvo em Cristo. Não é isto? Você vê a carreira do rei Davi. Todo mundo quer ser o rei Davi. Todo mundo quer ter a unção de Davi. Você acha que Deus ele não é onisciente, ele não sabia que Davi iria mandar matar Urias e iria possuir a esposa dele antes mesmo de Davi ser ungido? Só que Deus disse que Davi é um homem segundo o meu coração. Você acha que Deus não conhece a sua trajetória? É o que nós dizemos aqui, irmão. Jesus não te ama do jeito que você é. Jesus te ama apesar de você ser assim. E o Evangelho, ele é uma carta de perdão que Deus deu a você, não dá liberdade de você continuar no pecado. Mas se o Espírito de Deus realmente está em você, você é constrangido a parar de desejar pecar. Você não está mais sob o domínio do pecado. Você não vive pecando constantemente sem saber ou sem sentir remorso ou sem pesar na balança uma atitude ou outra. Nós pecamos, nós somos pecadores, o apóstolo João fala isso. Se alguém disser que eu não sou pecador, é mentiroso. E ele faz Deus mentiroso, porque Deus encerrou todos no pecado. Só que ele diz: filhinhos, não pequem, mas se você pecar, tenha um advogado nos céus, ao lado direito de Deus, que é Jesus Cristo, o justo, o homem que foi sacrificado. Jesus Cristo, ele foi sacrificado, foi oferecido como redenção dos nossos pecados, um único sacrifício, sendo ele a oferta, o sumo sacerdote, o templo, o próprio Deus aceitando a oferta. Entende? É completo. É um sacrifício completo, sabe? Então quer dizer que eu posso viver a minha vida de qualquer maneira. Não, não pode. Porque se você ler o livro de Gálatas conosco até o final, que é o nosso plano, você vai chegar num texto que diz assim: portanto, eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora eu vivo no meu corpo, eu vivo para agradar a Deus, não é para fazer o que você quer. É totalmente uma renúncia. É o constrangimento do Espírito, sabe? As pessoas ficam mencionando que o tal batismo com o Espírito Santo é ficar rodopiando ou falar línguas emocionadas. Eu não sou contra línguas estranhas. Eu acho muito bacana uma pessoa que tem esse dom, sabe? Me sinto edificado porque eu creio no dom de línguas, né? Mas não é isso a evidência do Espírito Santo.
A evidência do Espírito de Deus está em 1 Coríntios 13. A evidência do Espírito de Deus está em Gálatas capítulo 5. A evidência do Espírito de Deus está em você trocar a direção da sua vida. Como Paulo fala, se você roubava, não roube mais. Trabalha e ajuda aquele que não tem. Se você tinha, o desejo homicida, não faça isso, mas ajude a pessoa a ter uma vida, sabe, com paz, amor, longanimidade, benignidade, qualquer que sejam as palavras bonitas que estejam na tradução que você está usando. O Evangelho de Deus, ele traz comoção, ele traz mudança de vida, sabe? O que nós falamos aqui na última aula, um Evangelho que não te confronta, um Evangelho que não te muda, é o Evangelho que não salva. Então quer dizer que é o Evangelho que salva. Não, o que eu estou querendo dizer para você é que o Evangelho de Deus é a boa notícia de que Cristo salvou você. E Ele vai fazer com que você agora se comova e direcione a sua vida, como está dizendo aqui. Nós lemos o versículo 24, Atos capítulo 20, versículo 24. Eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o meu trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. A minha missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. É para isso que nós fomos convertidos. Hoje nós somos o que Paulo gosta de chamar na carta aos Coríntios, embaixadores de Cristo. Pessoas que levam palavras de paz, pessoas que avisam, olha, você não precisa viver na sua vida de pecado. Tem pessoas que dizem assim, mas eu estou perdido mesmo, eu já vou para o inferno mesmo, então que se dane, eu vou fazer tudo. Já não tem jeito para mim. Você não está perdido, você está ao alcance de Cristo, sabe? Você pode ser alcançado. É só você se permitir, sabe? Procure o Evangelho, procure Deus, faça uma oração sincera no seu coração e deixe de pecar. É algo que você possa entender a pessoa quando está realmente apaixonada pelo um homem apaixonado pela mulher, ou vice-versa, ele não dá o espaço para uma traição, ele não dá espaço para olhar para outra pessoa, porque ele tem um amor tão grande para o seu cônjuge, para a sua namorada, para a sua esposa, que ele não tem os olhos para outras pessoas, porque ele só finta e olha aquela pessoa, porque ele ama de coração. E é suficiente. E é suficiente para ele não tem nem olhar para outras pessoas. É isso. Eu estou fazendo aqui uma analogia, um paralelo para entender quando eu estou em Cristo Jesus, esse amor é tão grande que eu não consigo olhar mais para o pecado, porque eu não consigo ver o pecado, eu só olho para Cristo. Isto é um amor que nos constrange, porque Ele amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Esse amor é sincero, esse amor é fiel e esse amor é único. Agora fugiu o nome, amor ágape. O ágape, é exatamente o amor ágape. É um amor incondicional, não há voltas a dar, não há sombras de dúvida desse amor. Esse amor aqui, esse amor quando ele bate, não há espaço para pecado. É uma mudança, é uma renúncia. Fala, não, eu quero Jesus na minha vida, eu quero estar em Cristo Jesus. Isto é verdadeiro evangelho. Se você chegou até aqui, parabéns para você. Vamos continuar nos aprofundando mais, vamos continuar estudando mais essa grande obra que foi deixada para a nossa edificação. Que você consiga, então, compartilhar esse vídeo com seus amigos, nas suas redes, nas suas famílias, em todas as suas páginas, para que o Evangelho consiga chegar a todos os alcances possíveis. E nós ficamos, então, no anseio de você voltar aqui no próximo vídeo. E, da nossa parte, Deus abençoe. Amém? Então, olha, na descrição desse vídeo está ali os nossos contatos. Escreva, nós temos este estudo gratuitamente em PDF para você, gratuitamente. Nós estamos no primeiro módulo, tem vários módulos. Então eu convido você, vem conosco, nós estamos aqui aprendendo junto. Nós estamos aqui dialogando no mesmo objetivo, aprendendo junto, eu e você. E convido, está no próximo vídeo. Venha conosco imergir nesta graça. Amém? Nessa imersão nessa graça. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Amém.